excelente dia a todos vocês. Bem-vindo à nossa primeira aula. E olha só que interessante, essa primeira aula ela vai tratar justamente da primeira norma regulamentadora, a NR1, que traz aí as disposições gerais. Eu espero que você goste, que você compartilhe essa aula com outras pessoas. Eu espero que você siga o meu canal, o canal da Romo Gestão e Treinamento, que você ative o sininho, isso é extremamente importante, e que você possa compartilhar essa aula com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai fazer total diferença para o seu dia a dia como profissional de saúde e segurança do trabalho. Amados, seguindo aqui então na norma propriamente dita, quando nós falamos aí de gerenciamento de riscos ocupacionais, quando nós falamos de PGR. Rose, PGR e GRO é a mesma coisa? Não. Quando eu falo de gerenciamento de riscos ocupacionais, eu estou falando de um macro. Quando eu falo de PGR, eu estou falando de um documento, um programa de gerenciamento de riscos. E é sobre isso que nós vamos falar dentro do contexto da NR1, além dos fatores psicossociais. Talvez não dê para abordar nesta aula, mas a ideia é fazer a abordagem completa da NR1, beleza? Bom, seguindo aqui, eu quero me apresentar para quem não me conhece, vai me conhecer nessa primeira aula. Eu sou a professora Rose Souza, tá aí meu nome completo, Rosimeire Moreira de Souza. Quem quiser dar uma gulgada lá, pesquisar quem é Rose, o que ela anda aprontando, tá aí, né? Sou um livro para que vocês possam ter o conhecimento. Eu sou especialista e atuo na área de segurança e saúde do trabalho. Sou instrutora de treinamentos, trabalho em altura, espaço confinado, treinamentos de urgência e emergência, NR20, operador de empilhadeiras, enfim. Me especializei, tá? Não foi só teoria não, gente, foi prática, prática, prática e vivência profissional. Eu atuei 11 anos exercendo atividade de bombeiro civil e 10 anos eu atuei como técnica em segurança do trabalho. 10 não, 13 anos, né? Tá indo para 13 anos aí. Bom, sou professora de segurança do trabalho, sou diretora da Romo Gestão e Treinamentos, possuo engenharia ambiental, pós em ergonomia, pós em segurança de processos industriais, conhecido como Process Safe, uma área que está crescendo, que está sendo muito explorada, né? Faço o convite aí para que vocês comecem a olhar, principalmente no cenário industrial. Além de fisiologia do exercício, biomecânica, personal trainer pela USP e assim sucessivamente, a gente vai nos capacitando de maneira contínua. Bom, vamos falar aqui sobre os pontos chaves, né? O primeiro dele é que quando nós falamos da NR1, nós estamos falando de uma norma regulamentadora baseada numa portaria, ou seja, tem poder de lei, 3.214 de 78. E a sua atualização ela se deu em 2024, a última, a mais recente, que é a portaria 14.419. E aí, qual a importância da NR1? Ela é de extrema importância, gente, para o trabalhador, para a empresa, né? É importante que eu siga, implemente esta norma dentro da empresa, que ela seja uma norma viva e não simplesmente uma construção de um mero documento, tá? Então, ela é de extrema importância para o empregador, bem como para os trabalhadores. Bom, quando nós falamos de estrutura e abrangência desta norma, ela vai abranger, claro, todos os trabalhadores regidos pela CLT. Seja esse um terceiro, seja esse um temporário, seja esse um efetivo, eu tenho que contemplar esses trabalhadores dentro da NR1. E vocês vão entender mais à frente sobre essa questão de contemplar terceirizados e temporários também, coisa que a norma ela não focava tanto antigamente, antes de sua atualização, tá?
E o que traz a norma? Ela traz alguns temas importantes que eu resumi aqui em 4 etapas: definições gerais, direitos e deveres, capacitação e treinamentos, e introdução do gerenciamento de riscos ocupacionais, bem como o PGR. Então, essas 4 etapas é o que nós vamos trabalhar ao longo desta aula, tratando de norma regulamentadora número 1, uma das normas mais importantes. Bom, o que ela traz de novidade que já não é mais novidade, né, gente? Pelo amor de Deus, ó. Desde a primeira atualização em 2020 que a gente vem falando dessas questões, mas parece que as pessoas não estão muito aí não, tá? Primeira coisa, a questão de como fazer o mapeamento das etapas básicas de perigos e riscos. Ela traz sobre o processo de gerenciamento de riscos, baseando até mesmo numa ISO 45001, por exemplo. Ela traz o processo da avaliação de riscos gradativos e contínuo. Ou seja, eu tenho que graduar o meu risco utilizando uma matriz de risco. Isso tem que ser feito de maneira contínua. Contínua, não é uma vez a cada 3 anos, nem uma vez por ano, e nem uma vez e nunca mais. É contínuo, beleza? Ela traz a questão do documento, ou melhor, dos documentos básicos do PGR. Você sabe qual é? Pensa aí, me responde daqui a pouco. São 2, fica a dica. Documentos bases, né? Bases que não pode faltar de maneira alguma no PGR. Ela traz também um tratamento diferenciado ao MEI, o ME e o EPP. E ela traz as questões das relações entre contratantes e contratados, quando nós estamos falando aí de gerenciamento de risco. Bom, seguindo aqui, quando nós damos esse start para conhecer esta norma, nós começamos a entender melhor e aí você começa a visualizar as principais irregularidades de um PGR. Quando nós falamos de PGR, nós vamos ter lá um dos documentos obrigatórios que é o inventário de risco. Então, nós vamos ter os agentes químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e de acidentes, aquele que se aplicar em cada estabelecimento, em cada organização. Pois bem, cuidado, gente, para vocês não confundirem isso. É importante vocês identificarem os perigos e as possíveis lesões ou agravos à saúde do trabalhador. É importante vocês identificar os perigos externos, previsíveis, que estão relacionados ao trabalho. Eu tenho pego muitos documentos ao auditar que não identifica os perigos e as possíveis lesões e agravos, que não identifica os perigos externos que são previsíveis. Então tem que tomar muito cuidado para isso. Quando nós falamos de perigo, é claro, nós temos que entender que perigo é uma fonte com potencial de causar lesão ou agravo ao trabalhador. Beleza? E quando nós falamos de riscos ocupacionais, nós temos que entender que os riscos ocupacionais, eles são uma combinação entre probabilidade, a possibilidade de acontecer aquilo, mediante o cenário atual, e a severidade, se acontecer, quão severo será? Eu preciso saber essa diferença. Então, uma coisa é perigo, outra coisa é risco, tá? Então, quando nós falamos de riscos ocupacionais, ele é graduado hoje com uma matriz de risco, beleza? Isso tem que ficar claro. E acho que ficou. Se ficou claro, tá certo aqui? Olha aí, agente físico. O perigo, ruído contínuo e intermitente. O risco, pairo. E aí? Perda auditiva por indução do ruído ocupacional. Tá certo? Não, gente. Se eu estou falando que risco, presta atenção, risco é uma gradação e que eu tenho que usar uma matriz de risco, nesse campo onde está perda auditiva de ruído ocupacional,
deveria estar escrito assim: tolerável, intolerável, moderado, baixo, enfim, porque é o resultado que eu terei da minha matriz após fazer o mapeamento da minha matriz de risco, beleza? E aí é de acordo com o que você usa. Algumas vão ter lá o termo, ao invés de aceitável, insignificante. E aí depende do conceito e da matriz que você utiliza. Então, esse campo de riscos, né? Ele deveria estar aqui a gradação da matriz de risco e não as consequências. Porque aqui é consequência. Pare é consequência, câimbras é consequência e distúrbios osteomusculares são também consequências. Beleza? Então, tá errado desta forma. Cartão vermelho aí. Se você ainda faz o seu PGR desta forma aí no seu inventário de risco. Bom, seguindo aqui, eu tenho visto muita falta de informação, então, no PGR, até mesmo por conta de, muitas vezes, conhecimento de conceitos, conhecimento da própria norma. E essas faltas de informação pode trazer um impacto negativo para o estabelecimento, mas quem perde mais que o estabelecimento é o trabalhador, porque você não consegue fazer um mapeamento adequado e você não consegue trabalhar com prevenção, bem como as coisas vão acontecendo e você nada fez. Ou seja, você continua com o seu PPRA de gaveta e você esqueceu de ligar o botãozinho aí de atualização. Faz um upload, faz uma atualização, carrega, gente, porque as coisas mudaram. Eu preciso olhar para o cenário da empresa, eu preciso proteger o trabalhador, eu preciso proteger a empresa baseando aí nos requisitos legais, até mesmo para atender auditorias e assim sucessivamente. E uma coisa que eu tenho também observado, tá? O gerenciamento de riscos ocupacionais, eles não estão abordando os cenários de emergência que existe dentro das empresas, com base, por exemplo, na NR13, se assim se aplica, caldeiras e vasos de pressão, a NR23. Pessoal, quando nós falamos de cenários de emergência, eu tenho visto muitos documentos, muito gerenciamento de riscos nas empresas que não estão contemplando os cenários de emergência, baseando-se em cada norma regulamentadora que é aplicável. NR35, onde eu tenho ali o trabalho em altura, onde eu tenho espaço confinado, onde eu tenho a manipulação de líquidos e combustíveis inflamáveis, onde eu tenho a questão do meu plano de emergência contra incêndio, caldeira, enfim, eu preciso contemplar este cenário. Amados, vamos então parar por aqui. Eu agradeço e eu sigo na próxima aula, dando continuidade aí, trazendo um pouquinho mais de irregularidades que eu tenho pego nas empresas, bem como as novidades aí. Não esqueça de seguir o meu canal da Romo Gestão e Treinamento, compartilhar esse vídeo, deixa o seu like aqui se você gostou, curte aqui, curte e compartilhe. Isso vai me ajudar bastante, gente. Bastante no sentido de que a mensagem vai chegar às pessoas. Agradeço. Bye. Até mais.